Existe sim uma possibilidade de uma hereditariedade nas doenças psiquiátricas. Para algumas doenças isso é mais definido, para outras isso é menos claro, mas a gente tem que ter em mente que quaisquer doenças psiquiátricas existe um fator genético e existe um fator ambiental. E para algumas esse fator ambiental vai ter um peso maior do que para outras. Então é sempre uma soma de fatores genéticos com fatores ambientais. Então, se a gente tem, por exemplo, um caso de depressão na família, de um parente direto, é bastante possível que o filho dessa pessoa venha a desenvolver a doença depressão. Mas hoje o que a gente pode fazer é observar o comportamento dessa pessoa e se algum tipo de alteração de comportamento sugerir que esteja em um quadro depressivo em desenvolvimento, intervir o mais rápido possível. Ainda não existe um teste farmacogenômico que me determine se eu, filha de um deprimido, desenvolverei ou não a depressão. O que a gente pode fazer, que são questões práticas e simples, é tentar ao máximo coordenar esses fatores ambientais que podem piorar ou fazer com que eu desencadeie uma doença psiquiátrica. Então, por exemplo, evitar o uso de drogas ilícitas, no caso da maconha, que tem uma correlação direta, por exemplo, com o desenvolvimento de esquizofrenia, principalmente em jovens, evitar o uso de substâncias que possam causar qualquer tipo de dano ao organismo, né? Assim, sejam elas lícitas ou ilícitas, a não ser que prescritas por médicos, ter uma vida saudável, praticar atividades físicas, fazer uma boa alimentação. Esses estressores ambientais, quando a gente não coordena eles, não toma conta deles, eles podem favorecer o desencadeamento de quaisquer doenças no nosso organismo, sejam elas psiquiátricas ou não. Então, se eu tenho uma tendência à hipertensão arterial, por exemplo, e eu como sal, eu fico obesa, não pratico atividade física, as minhas chances de desenvolver a hipertensão arterial se tornarão maiores do que se eu não coordenar de alguma forma esses fatores ambientais na minha vida. Então, hoje, o que a gente pode fazer com relação a evitar de alguma forma o desencadeamento de doenças psiquiátricas é tentar ao máximo se assegurar de ter o mínimo de impacto ambiental para aquele indivíduo, procurar ter o mínimo de estresse na vida, procurar não fazer uso de drogas ilícitas, ter uma vida mais saudável no âmbito total. Infelizmente, ainda não temos testes que irão determinar ou não se nós teremos essas doenças nas doenças psiquiátricas, na maioria delas.